Olá, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Nesta semana nós estamos dando sequência ao nosso projeto Confabulando com Fábulas do Ler e Escrever. Nós estamos na etapa 3, análise de uma fábula. Então, nessa atividade, nós vamos analisar uma fábula com 3 inícios, 3 versões diferentes. A fábula é A Raposa e as Uvas. Então, nós vamos fazer a leitura das 3 fábulas e vamos analisar. Por quê? Porque na próxima atividade, o objetivo é vocês fazerem a reescrita de uma fábula. Nós vamos escolher uma outra fábula depois e vocês vão fazer a reescrita dela. Então, é importante que você saiba as características de uma fábula, como elas são compostas, para assim você reproduzir a sua. E nessa atividade aqui fala assim, antes de escolhermos uma fábula para recontar, observe os diferentes estilos adotados para iniciar a fábula A Raposa e as Uvas. Comente com os demais colegas. No momento não nos permite porque estamos em aula não presencial. Então, você vai responder no seu caderno a questão A e B. Em que essas diversas formas de começar o texto são diferentes ou iguais? O começo que mais lhe agradou e explique o porquê. Letra B. Em seguida, pense individualmente em outra forma de começar o texto e registre no caderno. Depois, compartilhe com seus colegas, que também no momento não vai ser permitido. Então, nós vamos analisar as 3 fábulas para você responder essas questões. E a questão B, você vai criar um novo início para a fábula A Raposa e as Uvas, com seus dizeres. Baseado no que você está aprendendo, você vai elaborar o seu início de fábula A Raposa e as Uvas. Você vai criar uma nova versão, não é para copiar essas. Então, eu vou fazer a leitura. A Raposa e as Uvas. Uma raposa passou embaixo de uma parreira carregada de lindas uvas. Ficou com muita vontade de comer aquelas uvas. Deu muitos saltos, tentou subir na parreira, mas não conseguiu. Depois de muito tentar, foi-se embora dizendo: "Eu nem estou ligando para as uvas, elas estão verdes mesmo." Domínio público, os contos tradicionais, fábulas, lendas e mitos. A segunda versão, A Raposa e as Uvas. Uma raposa, aproximando-se de uma parreira, viu que ela estava carregada de uvas maduras e apetitosas. Com água na boca, desejou a comer e, para tanto, começou a fazer esforços para subir até elas. Porém, como estivessem as uvas muito altas e fosse muito difícil a subida, a raposa tentou, mas não conseguiu alcançá-las. Disse então: "Estas uvas estão muito azedas e podem desbotar os meus dentes. Não quero colhê-las agora porque não gosto de uvas que não estão maduras." E dito isso, se foi. Na terceira versão. Estava uma parreira carregada das uvas mais apetitosas e maduras. Cada cacho fazia vir um favo de mel à boca. Apareceu uma raposa, como as não cobiçaria. Começou a fazer esforços e diligências por alcançá-las, mas qual estavam muito altas, por fim, vendo perdido o tempo e o trabalho, "Agora reconheço que estão verdes", disse o animal. "Não gosto da fruta assim", e foi-se consolada. Moral: é costume de muitos desfazer daquilo que não podem possuir. A cobiça consola-se, deprimindo o que não pode alcançar. Então, vejam. Olha o início da fábula 1. Uma raposa passou embaixo de uma parreira. Então, uma raposa passou embaixo de uma parreira. No segundo, uma raposa aproximando-se de uma parreira. No terceiro, estava uma parreira carregada das uvas. Então, veja o início como são diferentes. Aqui, uma raposa passou. Olha o verbo aqui, passou. Esse verbo está no passado. Uma raposa aproximando-se, na segunda versão. Aproximando-se. Ou seja, ela estava no momento aproximando-se.
E é aqui, ó, estava numa parreira carregada. Na terceira versão, estava também no passado. Então, observamos. No texto 1 teve diálogo? Teve, não teve? Aqui, ó. Quando diz, depois de muito tentar, se foi-se embora dizendo. De quem é essa fala? Não é do narrador? Ele indicou os 2 pontos, deu a palavra para a raposa, quando ela diz, eu nem estou ligando para as uvas, né? Então, a raposa está dialogando com ela mesma, mas ela foi dada a voz pela fala do narrador, e usando o verbo de dizer, o verbo dizendo. Na segunda versão, também teve o verbo de dizer, ó, aqui, ó. Disse então, 2 pontos. Olha o travessão aqui, ó, pequenininho, mas está aqui, ó. Estas uvas estão muito azedas. E na terceira versão, nós temos aqui também, ó. Quando ele diz aqui, ó. Por fim, vendo perdido o tempo e o trabalho, 2 pontos. Olha aqui, a fala foi indicada pelas aspas. Lembra que quando nós aprendemos lá no discurso direto, que eu posso usar o travessão ou a aspa para indicar a fala do personagem. Então, aqui teve a fala do personagem, né? Quando ele fala, agora reconheço que estão verdes. Olha o verbo de dizer, disse o animal. Então, observe todos esses detalhes. Então, já falei dos verbos de dizer, do travessão, dos 2 pontos, né? Então, a fábula, ela tem os mesmos personagens nas 3 versões, né? Só que todas começam diferente. Outra coisa que nos chama a atenção lá em cima pergunta, qual dessas versões você gostou mais? Qual dessas você achou mais interessante? Então, vejam, aqui nós temos a característica de uma fábula. São os animais, né? Nós temos um diálogo, nós temos aqui uma raposa que está o tempo todo desdenhando. O desejo dela era pegar as uvas, mas ela, para não ficar por baixo como a derrotada, ela sempre arruma uma desculpa, né? Na primeira ela fala que não está ligando porque as uvas estão verdes. Na segunda ela fala que as uvas não estão maduras, que estão azedas, e vai desbotar os dentes dela. Também desdenhou. E na terceira também, né? Ela fala que as frutas estão verdes, as uvas estão verdes, e ela não gosta de fruta assim. E se sentiu consolada, né? Mas em todas elas tentaram apanhar as uvas, mas elas tiveram a dificuldade. Então, observando as 3 versões, nós podemos observar o tempo dos verbos, como eu já falei, né? Observar o início do diálogo, os verbos de dizer, tudo isso são detalhes interessantes para a fábula, né? Então, vocês releiam com atenção, observem e vão fazer a criação de uma nova versão, de um início desta fábula, A Raposa e as Uvas, para depois nós darmos continuidade à atividade. Obrigada.